Amado irmão, amada irmã, percorrendo o itinerário da Santíssima Trindade, nós descobrimos algo importante. Maria, como dizia a irmã Luísa hoje, Maria não faz parte da Trindade. Maria não é Deus. Maria é uma mulher comum, mas com 3 virtudes que nenhum outro ser humano na face da terra tem. Quais são as virtudes de Maria? O que ela é do Pai? O que Maria é de Deus Pai? O que ela é? Gente, filha, fala bem forte. O que ela é do Deus Filho? O que ela é? E o que ela é do Deus Espírito Santo? Então Maria, o que ela é de Deus? Filha, mãe e esposa. Vamos repetir? Filha, mãe e esposa. Mais uma vez. Filha, mãe e esposa. E percorrendo esse itinerário de Nossa Senhora, nós vamos encontrar algo de extraordinário. Eu queria aqui fazer uma catequese primeiro, para depois a gente entrar na oração propriamente, clamando os milagres no segundo bloco. Percorrendo esse itinerário da vida da Virgem Maria, o Concílio Vaticano II vai nos ensinar, nos recordar que a sua presença na comunidade faz com que a comunidade permaneça à espera de Pentecostes, à espera do Espírito Santo. O livro do Atos dos Apóstolos vai nos falar isso. Estavam no cenáculo quem? Maria, algumas mulheres, os apóstolos. Eles estavam reunidos esperando o Espírito Santo. Maria, com ela nós temos a graça de suportar a espera, o tempo de Deus, como vai falar o Eclesiástico capítulo 2, sofre a demora de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é que Deus é lento, não é que Deus demora para agir, não é isso que a palavra está dizendo. Mas sofre a demora é dizer assim: prepara a tua alma para o tempo da provação, prepara a tua alma para o tempo da humilhação, prepara a tua alma para o tempo da perseguição. E Maria nos dá essa graça de ser perseverantes. Por isso que nós temos que fazer tudo para Jesus, nada sem Maria. Porque Maria, quando nós caminhamos com ela, nós caminhamos com o Pai, nós caminhamos com o Filho e nós caminhamos com o Espírito Santo. A maior oração de exorcismo é essa. Vamos fazer juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Veja as 3 cruzinhas: Pai, Filho e Espírito Santo. O sinal da cruz: Pai, Filho, Espírito Santo. Deus não quis manifestar solenemente o mistério da salvação humana antes de enviar o Espírito prometido por Jesus. Por isso vemos os apóstolos antes do dia de Pentecostes. São Lucas vai dizer isso bem claro no capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, os parentes dele, a família dele. E hoje quem são os irmãos de Jesus? Quem são os parentes de Jesus hoje? Quem são os amigos de Jesus? E aqui nós entendemos o que é Lumen Gentium, vai falar na marginal 59. Maria pedia com suas orações o dom do Espírito Santo, o dom do seu esposo, que na anunciação a tinha coberto com a sua sombra. Maria nos ensina que sem a cobertura do Espírito Santo nós não teremos a perseverança. E é isso que esse documento é importante, a Lumen Gentium, que faz parte
do Compêndio Vaticano II. Essa encíclica vai nos falar que Maria pedia com suas orações o dom do Espírito Santo, que na Anunciação a tinha coberto com o seu poder, com a sua sombra. Maria viu o medo dos apóstolos, Maria viu a covardia, Maria viu que eles não entenderam nada, começaram a negar Jesus. O nosso primeiro Papa nega 3 vezes Jesus antes do cantar do galo. Maria viu que alguns voltaram para casa, voltaram para a pesca, voltaram para a vida velha, não tinham entendido nada do que Jesus lhes tinha revelado. E Maria sabia que se a plenitude do Espírito não descesse sobre aqueles primeiros cristãos, como desceu sobre ela no dia da Anunciação, eles não suportariam as insídias de Satanás. Eles não suportariam a violência dos homens da época que se levantaram contra eles, ao ponto de tirar a vida deles. Mas Maria sabia que se eles estivessem plenos da sombra do Espírito como ela, eles poderiam suportar. E é por isso que em Maria nós entendemos algo muito importante das bodas de Caná. Muito importante. Nós lemos aqui: quando nós entramos, nascemos da nossa mãe, nós somos como o vinho daquele casamento. Por melhor que nossa mãe pense que a gente é, que nosso pai pense que é, olha que bonitinho, olha que coisa fofa, olha que... Alguns chegam e dizem, ó, a cara do pai, a cara da mãe. Outros, nossa, que coisa mais linda essa criança. A criança está ali sem dente, sem cabelo. E as pessoas querem beijar, morder, não é verdade? Se aquilo fosse tão bonito assim, e é, não estou dizendo que é feio, não. A pessoa quando começa a ficar careca, que nem eu assim, ela seria a pessoa mais feliz do mundo. As mulheres não iam ficar fazendo pintura no cabelo, tratamento para fortificar a raiz para não cair. Se ser careca fosse uma coisa tão maravilhosa assim, por que a gente fica preocupado quando começa a ficar careca? Se ficar sem dente fosse uma belezura tão grande, por que a gente ia fazer tratamento dentário? A gente ia mandar para arrancar tudo de uma vez só, ficava banguelo o resto da vida. Não é assim? Mas qual é a beleza que a gente enxerga num recém-nascido? A imagem e semelhança de Deus. Você não enxerga a parte humana, você enxerga a parte divina. Mas mesmo assim ainda é um vinho que não é o melhor vinho. Depois vem o melhor vinho. E qual é o melhor vinho? É aquele do batismo no Espírito. É aquele quando nos tornamos escravos do Espírito Santo. O servente ficou impressionado. O que ele disse? Nós costumamos nos casamentos por aí que eu vou servir primeiro o pior vinho, para depois servir o... Por quê? Tem uma linguagem humana que diz assim: a última lembrança é a que fica. Outros dizem assim: o primeiro olhar é o que identifica aquela pessoa que conhecemos. Veja, a criança quando ela nasce, ela traz a semelhança de Deus. Ela nasce com o pecado original, como fala o Salmo 50, mas ela por sua natureza que é única, porque cada um de nós é único diante de Deus, ela não tem pecado, porque ela não praticou nenhum pecado. Ela traz consigo uma herança. Eu vou fazer um comparativo aqui. Se o nosso pai for uma pessoa desonesta, maldosa, quando as pessoas nos enxergavam, lá vai o filho do assassino, lá vai o filho do traficante, lá vai o filho do fulano de tal. É assim, não é? Agora, se o nosso pai é bom,
Porque as pessoas dizem, ó, aquele é filho do fulano de tal. Mudou, não mudou? Quando é negativo, lá vai o filho do fulano. Quando é positivo, aquele é filho daquela pessoa. Olha, aquela pessoa é muito boa. Aquela pessoa é uma pessoa do bem, como se diz, né? Como se olha para uma criança é assim. Mas ainda, gente, quando falam essas coisas a nosso respeito, eu sei por causa dos meus filhos, eles carregam isso. Ó, aquele é o filho do ironia, do pregador, porque eles não conseguem mais enxergar o meu pecado. Alguns até enxergam, porque Deus precisa que eles enxerguem para mim poder acreditar que não sou eu, é Deus. Mas eles enxergam o profeta. Então aquele é o filho do profeta, aquele é o filho daquele homem escravo do Espírito Santo. E muitas vezes a gente chega até a perder a identidade quando a gente traz uma referência, né, de alguém importante. Eu vejo aqui que o Espírito Santo, ele perde toda a sua identidade para revelar o Pai e o Filho para nós. Não se preocupe de perder a tua identidade humana, mas preocupe-se de ganhar a eternidade, que é a tua identidade divina. Quer reconhecer que você é templo vivo do Espírito Santo, e as pessoas precisam ver isso em você. Isso é o vinho novo, é o mais saboroso. A segunda parte da nossa história, que é a vida eterna, ela é um vinho novo. Aqui Jesus já estava mostrando como seria o céu. Esse vinho não causa embriaguez, que comete estragos, prejuízos, que bate, que destrói, que termina morrendo com cirrose, com tumor, com descrédito diante das pessoas. Mas é um vinho que eleva, que traz doçura. É o vinho do Espírito Santo. E é por isso que a primeira comunidade, onde Maria os fez ficar esperando o Espírito Santo, ela constitui o prelúdio do nascimento da igreja. Nós nascemos em Pentecostes. Por que essa festa da Santíssima Trindade depois de Pentecostes? O Papa disse hoje na Praça de São Pedro: porque Jesus é o Filho que revela o Pai das misericórdias. Porque sem a misericórdia não tem o Espírito Santo. Mas Jesus também é o Filho que traz o fogo. Eu vim trazer o fogo, e como gostaria que ele estivesse aceso, vai falar São Lucas no capítulo 12, versículo 49. Eu vim trazer o fogo. Não é um fogo de lenha, não é um fogo como esse que aconteceu no Rio de Janeiro há poucos dias, quando explodiu aqueles tanques de combustível, que ficou lá e ninguém conseguia apagar, e tiveram que tirar as pessoas de perto. Não, é um fogo como da sarça ardente. Você entra nele e você não é queimado. O que é queimado é a raiz do pecado, tanto da herança trazida de nossos pais, como do pecado do nosso dia a dia. E aqui é interessante eu saber: a presença da Virgem contribui para definir seu rosto definitivo, fruto do dom de Pentecostes. É por isso que a beata Helena Guerra vai dizer: sem Maria não tem Espírito Santo. Uma igreja que não é mariana não é uma igreja de Pentecostes. Um cristão, seja católico ou não, e aqui nós temos que ampliar a visão. Eu quero dizer, eu amo todos os irmãos de todas as outras denominações. Como dizia Padre Eduardo em Itaboraí, naquela noite da chegada, da festa dos ícones da cruz e de Nossa Senhora, da Jornada Mundial da Juventude, ele dizia: nós amamos até aqueles que nos criticam, porque o Espírito Santo nos tem que fazer amar, até mesmo aqueles que não nos amam. E a Beata vai dizer isso: sem Maria não se pode. Então nessa festa da Trindade, mais do que nunca, nós temos que entender: tudo tem que ser para Jesus. Porque se é para Jesus, é pelo Espírito Santo. Se é para Jesus, é para a glorificação do Pai. Se é para Jesus, é para a construção da comunidade, não do isolamento. Quero mandar aqui um abraço a Manília Panicose e
toda a comunidade que celebrou Pentecostes segunda-feira à noite, um grande avivamento, ao pessoal da Barra, ao Frei Gino, ao Frei Altair, todos os sacerdotes de lá, ao Paulo que está na UTI, ou melhor no quarto, já deixou a UTI, que é o coordenador que organizou aquela tarde de avivamento na terça-feira na Barra, no Rio de Janeiro, onde o fogo desceu, a todos os servos e servas de lá, a comunidade Servir que esteve conosco lá também, a todos os homens e mulheres que foram lá viver o avivamento. Quero mandar um abraço a todas as famílias que atendemos durante esses dias, essa semana de missão, ao pessoal de Itaboraí, de Rio Bonito, onde na sexta-feira à noite recebemos a cruz da jornada. Foi um dia memorável. A gente via, acolho aqui o Padre Eduardo e todos os padres que nós convivemos nesses últimos dias. Foi de bênção. Mando aqui meu abraço a todos eles. Quero mandar aqui um abraço também. Ontem à noite ligou o Padre Clayton lá de Breves, na Ilha do Marajó. Estão vivendo o avivamento lá, estão vivendo uma grande ação de perseguição até mesmo. Estão sendo perseguidos porque deram o nome de uma capela a Beata Helena Guerra e querem naquela capela que seja um centro de avivamento da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Pai das Misericórdias, do Filho Salvador, mas do fogo potente do Espírito, como ensinou o Papa Francisco hoje. Estão sendo perseguidos. Quero trazer aqui meu carinho, meu abraço a todos vocês que vieram de perto, de longe, e dizer: hoje, por Maria, você vai passar a ser tudo de Jesus, porque o Espírito Santo vai acender um fogo em você que ninguém vai apagar, e os teus impossíveis serão possíveis. Mas é por Maria, é difícil. Sem Maria não tem Pentecostes. E aqui eu preciso entender: na atmosfera de espera, a nossa vida é uma espera. Hoje eu conversava com uma amiga que espera um filho, mas na atmosfera da sua espera, ela dizia: eu sinto que Deus dará um filho. A uma outra amiga nossa que está esperando também há um tempo engravidar. Quem espera em Deus não pensa mais em si, pensa no outro. Hoje Maria quer nos ensinar nessa atmosfera da espera da glória celeste, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos façam missionários. Ela, nessa atmosfera da espera, nos faz ensinar que reinava no cenáculo. Após a ascensão, qual era a posição de Maria? Com respeito, ela ali se encontrava, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora nós também temos que ter esse respeito, mas de uma maneira diferente. O Espírito já veio, ele já está em nós. Nós somos templos do Espírito. Paulo prega isso na carta aos Coríntios por 3 vezes. Ele vai dizer: não sabeis, vós sois templo onde habita o Espírito. E se somos templos do Espírito, somos templo da Trindade. É por isso que o concílio vai sublinhar expressamente a presença de Maria em oração, com vista à efusão do Paráclito, a vinda do Espírito Santo. E o Papa dizia no dia de Pentecostes: o Espírito Santo vai trazer um novo. Maria não teve medo do novo Pentecostes. Ela foi a primeira a receber um Pentecostes. Ela foi a primeira igreja viva, porque quando o Espírito desceu sobre ela, ela concebeu o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo, ao se fazer carne, faz de Maria templo do Espírito, uma igreja. A igreja é templo do Espírito. E nós somos igreja, somos o templo do Espírito. E o concílio sublinha isso. Maria implora com suas orações o dom maior, a vinda do Espírito Santo. Esta afirmação resulta num estado muito significativo, pois a anunciação, o Espírito Santo já tinha vindo sobre ela, já tinha plenificado nela. Maria já vivia a plenitude, por isso que ela tinha força de esperar.
E essa lição de Maria deve ser a minha lição hoje na Trindade, e a sua lição. Só o Espírito Santo nos faz esperar, a cobrindo com a sua sombra e dando origem à encarnação do Verbo. E aqui vem a harmonia. E o Papa dizia isso em Pentecostes: é preciso ter harmonia. E a harmonia nos leva a um segundo, melhor, a um terceiro estado, que é ser discípulo missionário, a missão. Ao ter feito uma experiência totalmente singular sobre a eficácia desse dom, Maria Santíssima estava em condições agora de poder apreciar mais do que qualquer outra pessoa, mais do que Pedro, que Jesus tinha dito sobre ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mais do que aquele cego que ele tinha curado, do que aquele paralítico que tinha feito ele andar, do que sobre aqueles que estavam mortos e ele tinha ressuscitado. Efetivamente, a intervenção misteriosa do Espírito Santo devia ela guardar como maternidade para o mundo, que a converteu em porta de ingresso para que o Salvador viesse ao mundo. Aqui está uma diferença muito grande dos que se acham presentes no cenáculo em trepidante espera, ela plenamente conscientes da importância da promessa do Filho aos discípulos, como fala João no capítulo 14, versículo 16. Ela ajuda a comunidade a preparar-se adequadamente para a vinda do Espírito. E ali nós entendemos o papel de cada um de nós em Maria. Por isso que hoje eu te chamo para estar aqui. Mas não foi um chamado do Ironi, foi um chamado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus é o Filho que revela o Pai de infinita misericórdia, que hoje vai nos purificar de todo o pecado. Mas também é o Filho que trouxe o fogo, que não é Ele. Jesus não é o fogo, Jesus veio trazer o fogo. O fogo é o Espírito Santo. Esse fogo vai descer e vai queimar. Feche os teus olhos e comece a orar. Eleve a tua voz. Diga comigo: assim como Maria, eu viverei um perene, um constante, um diário Pentecostes. Minha vida será um cenáculo à espera da plenitude, e cheio do Espírito como Maria. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou esperar. Porque nesse tempo, como Maria, eu estou pleno da misericórdia do Pai, seguro da salvação de Jesus Cristo e incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Amém.